Como que era ver essa apresentação? O que que era? O que você sentia? Eu choro. Eu choro quando eu vi o boi de mamão. Venha, venha, meu boi, chegou meu boi de mamão, chegou meu boi. Tá cara pintado, chegou meu boi, aproveita brincar. Chegou meu boi, Cuida meu boi. chegou meu boi. Eu nasci em Garuva, né? De lá vim com 8 meses para cá, para Guaratuba, e estou até hoje aqui, né? Então, aí quando nós já tinha 7, 8 anos aí, nós andávamos assim, né? Fazia a brincadeira do boi de mamão assim, mas já andava nas casas dos banhistas, né? Na época, tudo piazada. E fui incentivando os outros, né? Até arrumamos bastante gente que brincava com nós assim. Aí por último aí, depois já fomos mudando, né? Já fui crescendo, já fomos fazendo as apresentações aí em clube, em salão que chamavam, né? Para fazer essa apresentação assim, em festas. Você tem essa memória de infância que já tinha visto o boi ali na infância. Quem que eram as pessoas que estavam brincando com o boi nessa época? Bom, na Você época lembra? eram os amigos meus, né? O falecido Nereu, ia tudo morto, né? O Sabará. Então, esses que começavam, né? Tinha o padre, como é que é o nome dele? O Miguel, né? O Miguel também, que é apelido de padre. Então, tinha esse aí, tinha o Quinta, tinha o Luiz também, né, que faziam parte de tudo, o argentino, esses morreram tudo, né. Então, daí nós ficamos entre nós aí. Quase todo mundo. Eles já faziam, né, todo ano aí as brincadeiras e eu brincava com eles, vestido de mulher, se vestia de mulher e saía brincando com eles, fazendo as partes, né. Esse Nereu não tinha nada a ver com o pessoal lá do gueto? Não, ele era outra turma de Santa Catarina aqui também, mas é tio dele. Era pescador, né? Então, por pescador, nós fizemos assim, reunia a turma ali e fazia essas brincadeiras assim, né? Folia de rei, boi de mamão, tudo junto. Tô louco de velho, lá, guri, 90 anos. Tá louco? Quando eu tava lá em Santa Catarina, eles tinham, né, o boi de mamão lá, Jango. Ô, Jango, eles tinham lá em Santa Catarina o boi de mamão? O pai participava lá, mas era com outro pessoal. Ah, tá. Ah, não era dele. De lá que ele trouxe, né, pra cá, que aí ele foi... Daí foi dele, né, era ele que era o dono da brincadeira. Adolescência, juventude, idade adulta, eu participei do boi de mamão, tudo. Eu fui o que mais participei. Tinha 8 anos, 9 anos. A lembrança do boi de mamão que eu tenho se misturava com o Natal, né? Porque, sabe assim, a época de Natal era a época do boi de mamão. A gente começava os preparativos final de novembro, né? Aí, tipo assim, dia 1º até dia 5 de dezembro começava a sair. O que é sair? A gente tinha o quartel-general, que era ali na casa do pai, né? Os bichos eram aprontados na serraria, mas ali que ficava. Então o pessoal vinha 7, 8 horas, começava a vir. A Jora falou em 48, mas chegava a ter 60, 70 pessoas. Quando eu conheci o boi de mamão, ele já não brincava mais, ele. O falecido meu tio já não brincava mais. Lá de vez em quando, ele brincava ele, meu pai, os mais velhos, né? Mas era raro. Ele participava mais esse daqui, o meu primo, o Haroldo, né? E ele era daqui, do Paraná? Ele era paranaense. Paranaense, daqui. Ele era daqui mesmo. Daí nós tocamos à frente, né? Depois que ele faleceu, foi embora, nós continuamos, né, para frente. Aí foi arrumando os pessoal, os filhos, neto, foi brincando assim, sobrinho, né? Misturei assim, família, né? Que primeiro entra a folia de rei, né? Depois que o boi apresenta o boi, né? As brincadeiras do boi de mamão, né? Das bichos, né? É que nós sentávamos o correio para o pessoal abrir a porta, né? O boi esperava fora, né? Depois se eles quisessem, a gente apresentava, fazia isso aí, né? Fazia tudo junto. É o final, né? Que fazia o acabamento, né? O final, o último, o pó de fita, né? Que nós fazia. Porque o nosso mais é assim, fim de ano, né? Natal, Ano Novo. Aí nós saímos até do dia 23, do dia 20 até o dia 6.
E o terno de rei fazia parte da brincadeira. Então o pai veio de lá e o pai acabou juntando as duas coisas. Não existia o boi de mamão aqui em Guaratuba na época sem o terno de rei. Porque como é que você ia na casa de uma pessoa, 2 horas da manhã, a pessoa dormindo, como é que você ia fazer a apresentação do boi de mamão? E daí perguntava, você autoriza a gente a apresentar a brincadeira do boi de mamão? Pô, daí ficava 2 horas naquela casa. Então durante a noite era 4 apresentações no máximo, 5 apresentações, sabe? Então aquilo foi... E daí o mais impressionante é assim, a gente começava no final da noite lá, era 3, 4 horas da manhã, tinha 200 pessoas acompanhando lá, sabe? O pessoal saía da casa junto e já ia para outra casa. Então o troço começou a crescer muito. Assim. Nós entrava cantando o terno de rei, e aí depois parava o terno de rei, daí entrava a brincadeira com os bichos, né? Que é o grupo completo com os bichos, o boi de mamão, daí entrava já brincando assim, ó, o boi pegando as criançadas brincando, daí vinha o barão também, então tinha a onça, daí tinha o cavalo marinho, e aí veio as brincadeiras. Era muito bom, nossa, era muito legal. Quando eu comecei a estudar no Colégio 29 de Abril, que nossos diretores eram professor Alcindo e Maria José Maoski, era um casal de diretores que eram muito focados na cultura da cidade. Um dos pontos altos era um resgate cultural da cidade, o que existia na cidade. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de conhecer a família do seu Guito, uma das pessoas que era a nossa celebridade no samba, que era a dona Hortência Margarida Flora. Então, foram pessoas da época que foi muito importante, principalmente para mim, que também sou focada e gosto da cultura. Então era muito bom de conversar com ele, sabe? Ele trazia uma bagagem gigante de muita coisa. Eu acho que vieram de Santa Catarina, não tenho bem lembrança. E ele gostava muito dessas coisas, sabe? Então, o que ele fazia, principalmente, era mostrar para Guaratuba que essa manifestação cultural do boi de mamão poderia existir também em Guaratuba. E bem antes disso, desse conhecimento com o seu Guito, eu tive a oportunidade de conhecer Dona Olinda Rocha Nogueira, que foi uma das primeiras, não foi a primeira vereadora de Guaratuba, era a esposa do seu Zeto, e comentava comigo a respeito do boi de mamão. E naturalmente, naquela ocasião, ela também tinha personagens que faziam essa apresentação do boi de mamão. Eram grupos distintos e Dona Olinda, naquela ocasião, me parece que traziam pessoas da área rural, né, para ficar assim como o fandango. Então, eu não sei te precisar exatamente quem eram as pessoas, né? E daí existiu o grupo do seu Guito e existiu o grupo do Barriga, que nós conhecíamos eles como Barriga, né? Tive a oportunidade também de ver algumas apresentações do Barriga, né? Que também era um guerreiro nessa área, também gostava de fazer essas apresentações, de contar essa história. O fator mais claro, assim, né, que a gente tem de uma influência de Santa Catarina para lá é o pessoal da colônia Maria Luísa, que é uma colônia em Paranaguá, né, que era uma família de catarinenses, né, dentro de Paranaguá. Então eles faziam essa brincadeira, já tem registro deles, tudo da década de 40, se não me engano, umas fotografias antigas, bem legais, assim. Mas também tem toda a influência também nordestina que lá chegou, né? E também tem a vertente de que essa lenda, né, na cidade, de que essa coisa tem a ver com os jesuítas, né? Tem uma história assim, na oralidade, né, no consciente coletivo, né, de que também tem essa coisa com os jesuítas, que os jesuítas traziam isso para nessas brincadeiras, essas catequizações, esse ensinamento de arte, né? Então, assim, a gente tem essas 3 coisas. Mas o fato é que tem catarinense lá, tem nordestino lá, tem nortista, né? Enfim, tem muita gente por lá que passou por lá e brincou esse boi, né? E esse boi ficou lá, né? Na busca, né, de entender tudo aquilo ali, né, não como pesquisa, mas como brincadeira, né, de resgatar os cacos que ainda existia, né, juntar a turma, na verdade, né, a gente foi descobrindo muita coisa. Por exemplo, que o boi realmente é um auto de ressurreição, né, ele tem um fundamento religioso, porque sendo um auto de ressurreição, ele passa já a ter
a questão da catequização dentro do alto, né? Então, tudo indica que os padres jesuítas, eles, ao catequizar caboclos, indígenas, né, da época, eles usavam algumas ferramentas, né, construção de instrumento, arquitetura, né, eles iam ensinando técnicas de arte para a população. E dentre elas também a teatralização. E para teatralizar a morte e a ressurreição, eles faziam essa brincadeira, vamos dizer, uma comédia dell'arte da época, né, porque os jesuítas é do mesmo tempo disso, né? E daí se faz, como os jesuítas são expulsos, isso acaba ficando na mão do povo, e daí vira o que é, né? Hoje, esse auto de ressurreição no Brasil todo, né? Bernúncia. A bernúncia é corruptela de abrenúntio, que é renúncia. Então, quem renunciava ao batismo era comida por esse bicho fantástico, né? Que a gente nunca sabe se é um jacaré, se é que bicho que é esse, né? É um bicho do, né? Tipo, é a renúncia, né? É renúncia. Você renuncia o batismo, ou você não tem o batismo, você é engolido por aquela coisa. Eu, como mestre, né? Que eu era o mestre, né? Que eu fazia os versos para eles responder, né? Chamava os bichos e eles respondiam. Essa era a função do mestre? Eu sou o mestre que chama, que já nesse coisa se dá escrito lá, vocês lendo ali, tá, que parece lá naquele mestre Nelson Tubler, né? Fazia de tudo, cantava, eles brincavam na onça. E como é que é? Cavalo marinho também, né? Cavalo marinho. E como é que era essa onça? Assim, tinha que vestir uma roupa? Como é que era? Vestia uma roupa, né? Tava a cabeça da onça, assim. E a roupa tudo vestida de onça. É legal. O meu aqui tem o boi, tem o cavalo, tem a onça, tem o barão, o pau de fita, o jacaré também que foi feito, né? Então tem tudo isso aí, né? E o cavalo marinho, que chama o cavalo marinho, né? Aí a gente ia cantando e a onça ia brincando, né? E nós cantando. Que assim, né? que assim primeiro a gente começava com o boi, né? O boi era o primeiro, o cavalo o segundo, o terceiro era a onça, o quarto era o barão, o quinto o jacaré junto com o barão. Então o quinto era o pau de fita, né? O último, o sexto, né? Então fazia essas apresentação assim. E chamava bicho por bicho, né? Cavalo marinho nós fazia também assim, né? De uma forquilha, enliava com enchimento, né? De espuma, coisa ali, e fazia a cabeça dele certinho, né? A ver com esses isopor, né? Coisa assim. E tudo aí nós fazíamos essas partes assim. De brincadeira, do boi de mamão. Bem bonito. Se tava, ele olhava assim, o cara tava dentro, não tá bom. Tem que arrumar melhor, tá meio torto. Aí tinha que ficar meio defeituoso, né? Aí o cara tinha que arrumar, né, Jura? Ficava meio defeituoso e tinha que arrumar bem certinho. O cavalo marinho era como a Jura falou, né? Era um cavalo marinho nas peças assim, com a roupa assim, daí pulava em cima. Do cavaleiro? Daí pulava ali, o cavalo pulava ali. E cantava muito. Tu lembra, né, Fábio? Era grande, muito grandão assim, sabe? E aí a piada passava e ele engolia a criançada assim, puxava. A criançada tinha medo do barão, né? O carro-chefe na época era o boi de mamão. É por isso que se chamava a brincadeira do boi de mamão, né? Daí tinha o pau de fita, mas o boi de mamão entrava lá, por exemplo, assim, na Praça Central ali. Antigamente se fazia muita apresentação na praça ali. A praça não tinha, a nossa praça nunca teve coreto, nada, mas a apresentação era muito feita na praça ali, sabe? Quando a gente ia pro centro, era obrigatório ir na praça fazer uma apresentação pro povo, né? Pro pessoal ali, banhista, tudo. Aí cantava a música pro boi entrar, o boi entrava lá e tal, e assustava o povo, ia por cima do povo, não batia, né? Só brincava, né? Isso quer dizer que era brincadeira. E daí na hora de tirar o boi, pra você mandar o boi embora, você chamava o cavalo marinho, e o cavalo marinho ia lá, laçava o boi e tirava o boi, entendeu? Tirava o boi, como se fosse, isso, fechado. E daí o cavalo marinho tirava o boi de cena lá, entendeu? Aí o que se fazia? Você chamava o boi deitava lá e a gente chamava de velho, que é o cantador. O cantador. É o cara responsável pela brincadeira. E esse velho não era identificado, ele era mascarado. Era sempre mascarado, para ninguém saber quem era, né? Tinha esse cuidado ainda.
E quem brincava nos bichos também, ninguém ia de cara limpa. Era tudo, sabe assim, para fazer aquele... Quem que é? Quem que é? Pô, às vezes o boi era legal, o cara brincava bem, mas quem que é essa pessoa? Ninguém sabia. Só nós lá, né, sabia quem era. O cantador lá era responsável por... Era um repentista, na verdade, sabe? Só que nem eu falei pra você, em off, não é igual o repentista do Nordeste lá, que pega um assunto e ele vai fazendo a rima. Ali não, ali a gente tinha um refrão e o repentista tinha que cantar em cima do refrão. Então eu falava lá assim, é a parte da frente, eu vendi pro presidente, fazia a rima, entendeu? Dentro disso. Então vendia o boi, mas não se matava o boi. Depois ele chamava de volta o boi levantava e daí chamava o cavalo marinho para tirar o boi de cena, entendeu? Paranaguá é o único lugar que o Mateus morre. Não é o boi que morre, é o Mateus que morre. E não sei explicar por quê. É o Mateus que morre em Paranaguá. E o pessoal lá de Santa Catarina que fazia lá também eles matavam o Mateus. Não sei por que o boi não morre, é o Mateus que morre. Daí, então o que acontece? Quando há a morte, geralmente ele é ressuscitado, depois de várias tentativas, ele é ressuscitado por uma oração, né? A história do Barão, assim, era a mistura era um jacaré, né, com um tubarão. Então, você olhava para ele, parecia uma boca de jacaré, mas o corpo dele parecia era um tubarão, assim, era um pano e tal, né? Então, o pai falava, o Barão é o tubarão de terra, né, da terra. Então se chamava, só que o Barão tinha a música dele, ele ia lá, ele engolia as crianças, né? Já tinha assim, tinha lá os... as crianças, a gente dizia, eu sou isca do Barão hoje, né? Venha, venha meu boi, chegou meu boi de mamão, chegou meu boi. Tá cara pintada, chegou meu boi, eu veio pra brincar, chegou meu boi. As gurias, né, que batia as palmas, né? Fazia uma rodinha assim, né, os bichos brincando ali. E tinha alguém que se assustava, assim, porque eu sei que tem a pernúncia que vem engolindo, né? Tinha criança, as crianças que não viu, né, que ia assistir, aí saía correndo. No começo, a dança do pau de fita não tinha mulher, assim, né? Lá no começo não ia mulher, sabe? Então o que era feito? Eram tudo homem e tinha que ter o casal. O homem se fantasiava de mulher. De uma altura em diante, o pai queria inserir a mulher no meio lá, sabe? Então daí foi saindo. Foi tirando os homens vestidos de mulher. Era homem e casal daí. Porque o pau de fita começou com... começou com 6 fitas. Então eram 3 casais. E daí foi aumentando. Foi 8, foi 10, foi 12, chegou a 24 fitas. Você imagine 24 pessoas em torno de um pau de fita e aquilo tem que dar certo, entendeu? Quando o pai trouxe para Guaratuba a ideia, aí ele pensou, pô, até na época ele queria fazer estrutura de fibra, mas isso é muito caro, foi feito de madeira. Então a ideia dele é o quê? Era uma diversão mesmo, era uma brincadeira, entendeu? Brincadeira pro vizinho, pro filho do vizinho que era pequeno, assim, porque era um troço muito bacana, cara, muito. E acabou virando uma coisa grande. Na época a gente ia a pé, a gente levava tudo a pé, não tinha condição. Lá pro centro, eu morava ali no Porto Marina ali, aqui na Pissarra, aqui, né? Perto do Praça dos Pescadores ali. A gente ia se apresentar lá no centro, a gente ia tudo a pé. Levava os bichos tudo a pé lá, sabe? Assim, de noite, claro, né? E antigamente a cidade era menor, não tinha movimento, tá, né? Tinha tudo isso. E as pessoas sabiam que era folclore, né? Então, era muito bacana. Às vezes já pegava uma carona e iam junto, porque gostava, não tinha muito o que fazer. Era legal. Na época áurea lá tinha o boi de mamão, o pau de fita, o barão, o cavalo marinho, né? Que fazia parte do boi ali. Tinha a onça, a girafa e a cabra, sabe? Eram 7 bichos ali. Tinha girafa também. Uma das festas que a gente mais ia, inclusive, era a do Divino, porque a festa do Divino, hoje não tem mais, mas antigamente tinha um dia da festa que era todo o folclore do litoral vinha para a festa. E na festa do Divino a gente ia sempre, porque tinha esse dia reservado na festa para apresentar o folclore. A gente ia no palco principal lá
E festa de pescador, de camarão, era mais assim, era esporádica, não ia sempre. Você já viu a bandeira do Divino, da Trindade? Quando vai de casa em casa, antigamente o boi de mamão era assim também. É. Só que era à noite, né? É, só de noite. Saía da boca da noite. E era aquela procissão atrás. E era uma casinha tudo pertinho uma da outra, assim, né? Ia de casa em casa, né? Já era acostumado, né? Já com a nossa tradição assim. Chegava, ele já acendia a luz, né? Que estava dormindo às vezes. Já acendia a luz, já mandava entrar. Às vezes nós estávamos numa escola, eu lembro muito bem disso. Em Santa Catarina nós íamos muito para Garuva e Itapuá participar do boi de mamão. Eles chamavam o boi de mamão de Guaratuba e nós estávamos lá participando. Então nós íamos mesmo, ele pagava o ônibus do dinheiro dele para levar todo o povo para Joinville, né? Joinville foi uma vez. Isso, para todo mundo, para ele pagava e nós íamos. Então nós crescemos participando do boi de mamão. Quando tinha apresentação, que eu já fiz várias, né? Ir para fora aí. Fomos lá para Antonina, lá para Guaraqueçaba, Morretes, Pontal, Caiobá. Tudo aí, tivemos por aí tudo, né? Já aqui no litoral. A primeira foi lá em Guaraqueçaba, né? Que lá foi um encontro, né? Que teve, né? Do boi de todo lugar, né? Então, estava lá os grandão lá de Brasília, tudo, a ministra, tudo veio ali, né? Estava toda ali. Essa uma mesmo que está aí, a Carmen Lúcia, né? Aquela senhora. Ela andava de barco com nós. Atravessar de barco lá para ir lá para o Guaraqueçaba, né? Carmen do Supremo, né? Depois que veio essa epidemia aí nós paramos, né? Faz uns 2, 3 anos, né, que veio essa coisa aí, aí tudo parou, né? Não podia fazer nada, né? Mas antes da pandemia, vocês lembram de ter feito? Sim, aí todo ano nós fazia, né? Folia de Rei, todo ano, direto. Até agora nós estamos arrumando para o Natal e Ano Novo, né? Agora vai começar, agora para frente, nós vamos começar a fazer. Boi de mamão a gente faz principalmente o período junino, natalino e carnavalesco, né? 3 tempos. Então, mas acaba que a gente, com a necessidade de se promover a salvaguarda, né? A gente acaba fazendo em outros momentos também, né? Em escola e tudo, né? E a Romaria do Divino já é no período de Pentecostes. Eu comecei criança, tinha 8, 10 anos quando nós começamos, né? Fazer essas brincadeiras. Fazia até com forquilha, o chifre do boi fazia com forquilha de pau, né? E no mamão fincado, começou por causa disso e ficou boi de mamão, né? Fazia a cabecinha do mamão que tem o desenho igual, punha um chifrinho ali, e liava um pano, né? E fazia as caretas, desenhos. E ali que ficava, né? Que ficou boi de mamão, né? Começou com o mamão. Quem que eram essas pessoas que estavam fazendo o boi ali quando o senhor tinha mais ou menos 8 anos de idade? Esse aí já era o Nereu, né? E tinha os outros aí, que tinha, eu acho que na base não tinha nem 8, tinha menos ainda. No tempo do meu tio lá, né? Então, eles era mais criança ainda. É tempo do Antônio Zóio, do Seleco. Essa turma aí já que começaram, né? Então as primeiras apresentações que fizeram foi eles aí. E daí depois que veio, eles parou, o Nereu pegou, daí começou pra frente, e daí o Nereu veio pra mim, daí foi continuando, né? Fazendo essas. Morava ali na beirada da praia mesmo, ali, Zé, né? Na beirada ali, aí do Glória do Cristo ali. Aí depois veio o gente e mudou ele lá para Figueira, foram tudo lá para Figueira, a rua da Figueira ali. Eu e seus tios também, meu tio era o Furongo, já por exemplo, era negrão também, né? Veio negrão. Lá o Tachimbão, que veio escravo, né? Tinha parte ali que era bem escravo, o pessoal ali. Ó, ele agora, quase 100 anos, você chegou a morrer com 112 anos. Seu avô morreu com 112 anos, 112. E aí ele já brincava na época, meu avô, né? Ele morreu com 112. E a pessoa, o tempo que era. E eu nem existia, acho, quando eles começaram com isso. O pai é natural de Itajaí, né? De Luiz Alves, na verdade, né? Na terra da cachaça lá. E Luiz Alves pertencia a Itajaí na época. Quando ele veio para Guaratuba, já estava aqui, né? Tinha vindo, acho, alguns anos antes.
um tio dele que ele considerava irmão, que era João também, né? A gente chamava de tio Janga. E eles começaram a trabalhar com corte de lenha. E nessa época não existia o acesso de Guaratuba a Garuva. Foi eles que abriram o acesso ali, cortando a lenha, abrindo picada, que eles falavam lá. E nessa época o pai já conhecia o boi de mamão, mas, que nem eu falei, era difícil de formar uma equipe. Então ele tinha aquilo na cabeça, que ele ia fazer. Ele queria fazer e tal. Até que quando ele veio para trabalhar com o falecido Aldo Abage, na serraria, ali ele encontrou uma estrutura para fazer, porque o seu Aldo o seu Aldo sempre, era um cara também, era patrão dele e tal, foi prefeito da cidade, e era um cara que apoiou muito ele. Por 80, 80? 80 mais ou menos, 79, 80. O Guito trabalhava na serraria do Aldo Abage lá, né, na época, né? Ele, o Carlos, o irmão dele, daí montaram, precisaram brincar, né, convidaram, a turma de lá viu brincar com nós aqui, né, a turma dele lá do Guito. Quando era piazada, né? E se hoje o pessoal lá do Mestre Guito quisesse retomar e chamasse, convidasse vocês para fazer junto, né? Apresentar os dois grupos. O meu beija-flor, o meu jardim, depois eu vou, eu vou subir. Já tô rapaziada para não se envolver. Como isso toda a fita aqui dentro do Paraná. O meu beija-flor, o meu jardim. Esse senhor Barriga. Era o mesmo. Era do Barriga, era o Padilha e o Barriga, era. Era o mesmo, era o mesmo. Vocês conheceram o seu Padilha? Sim, Padilha cantava rei com nós também, né? Isso mesmo, Luiz Carlos Padilha. Ele cantava muito a folia de rei com nós daí junto. Dá para dizer que o Padilha fazia parte do grupo, não sei? No começo ele participou bastante com nós aí, né? Que ele fazia arreiada e nós entrávamos com os bois, né? Com os bichos. Ah, ele era mais rei. Ele é mais a folia de rei só. Entrava para abrir a porta, depois nós entrava com as... E daí quando o pai parou, que a gente parou e tal, porque o Padilha, o filho dele, Padilha é o sobrenome, né? Luiz Carlos Padilha, continuou. Mas ele não tinha nada a ver com nós, com os nossos bichos, no caso. Ele fez os deles lá. Criou deles, sabe? Tinham, até as músicas deles, assim, eram diferentes da nossa, sabe? Tinha alguma coisa que era diferente. E quando não tinha o dinheiro para fazer, daí que arrumava os planos? Aí nós puxávamos do nosso mesmo. Eu puxava, né? Que eu que faço os bichos. Né? Eu faço a onça, faço o cavalo, faço o boi, faço o barão. Eu que fazia tudo, né? Ele é o artesão dos bichos. Então tudo que precisava eu já sabia, né? Então ia comprando aos poucos assim. Tem um cara, até hoje tem, que mora ali perto do Canela, né, Jura? Que chegava perto agora de Natal, do coisa, ele já trabalhava na serraria de Cacheta do falecido Aldo Abage. Ele já tirava o rapaz fora, o Calinho. Esse aqui, tu não vai trabalhar na serraria, tu vai arrumar, vai fazer os bichos para nós sair de Natal. Roubava, né, Júlia? Roubava meu lençol, fazia roupa de mamãe e eu brigava. Para que ele roubava os lençóis? Para cobrir os bichos, para fazer as cobertas, as roupas dos bichos, as fantasias. E ele fazia na casa mesmo, na casa dele? Tinha a serraria, eles faziam tudo lá no pátio da serraria. Porque era uma estrutura muito grande, você tinha que arrumar os bichos. Então, que nem mãe fala, a parte do lençol lá, era tecido. Então, imagine, você tá 4 horas brincando a noite inteira, esse tecido se rasgava. Então, por outro dia, tem que haver uma manutenção, tinha que costurar, ele era pintado, não era branco, né? Tinha as manchas, fazia as manchas do boi no tecido. Então, tudo isso daí tinha uma manutenção, né? Agora eu quero fazer de outra coisa que não apodreça, né? Que bambu sempre pega, né? Esse cupim. E pega o cupim também come tudo aquilo ali. Agora eu descobri um lugar para nós pegar aquela taquaruçu. A taquaruçu é bem melhor do que o bambu. O bambu é muito duro, muito seco. Eu estava pensando outro para fazer com... A taquara é mais macia para a gente fazer esses trabalhos. Eu estava pensando outro com as coisas de alumínio, né, por cima. Bem fechadinho, né? Que o alumínio é fechado, né? Uma chapa de alumínio. Aí dá de fazer. Porque aquele pode chover também, não molha a pessoa, né? O problema da gente reunir esse pessoal o problema é verba, né? É patrocínio, né? Que aí chega o momento de não ganha nada porque não sei o que e tal, né? E eu sempre
Eu sempre falo assim, primeiro a gente tem que montar o time para depois nós ir jogar, tratar jogo para nós ganhar o jogo. Como é que foi pra senhora nesse momento? Foi emocionante, né? Porque me lembrava dele. É? O que a senhora acha que ele ia achar assim quando visse? Ele ficava contente, eu acho, né? Ia gostar, né? Eu chorei naquele dia lá muito. Me lembro dele, quando falo, eu me lembro dele. Faz 18 anos que ele é morto, minha filha. Ele explicava tudo como iria, por isso que a gente sabe, porque ele explicava. E nós aprendemos com ele, porque não tinha escrito em lugar nenhum. Tudo era dele, né? A gente fez surpresa pra ele, não sabia, sabe? Ele tava bem doente já. Aí a gente fez a última apresentação assim bacana mesmo. É que a gente não tem filmagem, a gente não filmava, a gente sabe. Quem brincou lá com os bichos foi tudo da família. Os netos, né? Que os filhos já estavam. Eu sou mais novo, já tô velho, né? Os netos todos, assim, brincaram no boi de mamão, na onça, trançamos o pau da fita, todos os netos. Os dançarinos do pau de fita lá foi os netos que fizeram. Que ele tava doente. Foi muito legal, cara, muito bacana, assim. Então foi a última apresentação, até o pai chorou bastante, assim. Foi a última apresentação dele em vida, assim, então foi bem legal, foi bem bacana. Ele disse, né, aprenderam certinho, né? Aprenderam, passaram para os filhos, ele ficou feliz com isso. Ele reclamava, todo mundo gostava do boi de mamão. Quem via pela primeira vez, gostava. Agora foram descuidando-se, né? Foram se descuidando, não foram coisa aí. Caiu. Isso também eu estava pensando, né? Disse, vamos incentivar ao menos um novo, né? Que a gente morre e depois fica, né? Um da família, um filho, neto, que seja, né? Juntando com os outros amigos, né? E tocando para frente, né? E ao mesmo tempo acho que falharam muito, porque precisavam investir muito mais nessas questões, porque eu acho que isso faz parte da história, entende? Então eu acho que isso é muito importante. E se a gente não contar, vai se perder no tempo, né? Então nós temos que aproveitar as pessoas que ainda estão vivas, que são talvez de épocas mais longínquas, e possam nos contar a história para nós tentar reproduzir e dar continuidade nisso. Os mestres estão ali, eles estão vivos ainda, as famílias ainda estão querendo fazer. Só que se não tiver um apoio do poder público para pelo menos viabilizar, né, eles saírem de casa, eles estarem numa praça, eles estarem nas escolas, né, fomentar para que eles não tirem dinheiro do bolso para continuar fazendo cultura, né, já é um grande incentivo, né? Desde quando eu era criança já tinha isso na minha cabeça, assim, tipo, não lembro quando é que começou. Minhas primeiras memórias são do boi de mamão. E falando agora, tipo, pela minha geração mesmo, isso, como isso é importante, né? Porque agora tem um monte de jovens envolvidos com isso. A gente voltou com esse grupo, pro Mestre Eugênio, que é um grupo de jovens, que a gente toca Fandango Caiçara. E acabou que eles vieram pro boi, alguns vieram pro divino, e a gente agora está, tipo, tudo meio interligado, assim, que tá tendo uma força jovem, assim, vindo aí, assim, sabe? Tipo, na cultura caiçara em si, não só no fandango. A cultura, ela é viva, ela é dinâmica, né? Esse dinamismo tem que ter, senão ela não se contextualiza e aí ela fica cristalizada na paisagem e morre. Aí vai ficar sempre como representação daquilo que já existia. Então é uma forma de se contextualizar. Não vai mais nas casas, mas a gente continua saindo no carnaval, passa, resgata a criança, dá bolo na rua, a gente faz uma bagunça, é uma folia, né? O colorido do boi de mamão é fascinante. A música é fascinante, a curiosidade é muito legal. As crianças têm uma curiosidade imensa, né? O fascínio maior é a hora que o cavaleiro vai laçar, né? Ou o barão vai engolir, né? E o boi, com toda aquela sua malevolência, né? A dança do boi, enfim, jogar aquele corpo, né? Então, tudo isso fascina as crianças. E esse papel sempre fizeram muito bem. Além da cantoria, também os trejeitos, a dança, tudo era fascinante. E das vezes que eu me lembro, foi sempre muito sucesso. Eu pousadinho, vai cuidar do meu mascaréu. Trouxemos o pé da fita e também comprando um chapéu. Vou pegar flor pro meu jardim. Vou depois eu comprei o pousadinho. Cuidador, rapaziada, você me aperta.
atenção, não pensar em toda a vida aqui no meio do salão. Ô meu beija-flor, voa pro meu jardim, eu voltaria. Agora rapaziada, você presta atenção, transemos toda a vida aqui no meio do salão. Ô meu beija-flor, voa pro meu jardim, veio pousar em mim. Agora rapaziada, você presta atenção, transemos toda a vida aqui pra esse cidadão. Voa no beija-flor, voa pro meu jardim, depois voltou, veio pousar em mim. Agora rapaziada, para não voa meu beija-flor, voa pro meu jardim, depois voltou, veio pousar em mim. Para onde? Obrigado.